Fala, gente, estou em São Paulo, né? Vocês sabem, hoje já fiz o almoço com a Fiel, né, de São Paulo, lá do estúdio do UOL, e agora vou fazer o café da Fiel para vocês aqui de São Paulo e trazer algumas informações, mas principalmente as minhas análises de tudo que eu trouxe para vocês no blend de informações. Primeiro, Corinthians estipulou um valor pelo Guinegão. Eu quero falar sobre isso com vocês. Nós estamos falando aí de um valor bem alto, né, para vender o atacante. E tem também a questão do Gabigol, informação que saiu hoje. Enfim, vamos bater um papo sobre isso. Tem uma questão, né, no Corinthians também interna, né, de troca de médicos. Enfim, tem bastante coisa para a gente falar do Esporte Clube Corinthians Paulista para você, tá? Está apenas começando, deixa o like aqui. Vamos bater um papo, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu convido você, vem tomar um café comigo. Sou corintiano, vai se inscrevendo no canal, né, ativando aí as notificações, tá? E vamos bater um papo aqui sobre o Corinthians, né? Um programa um pouco mais rápido hoje, mas só para a gente trazer as nossas análises aí que são importantes para você. Quero começar pelo assunto que é a informação exclusiva nossa aqui do canal Café do Setorista, que é a questão envolvendo o Guinegão. O Corinthians, ele cansado, né, desse noticiário aí de que tem proposta para o Guinegão, que o Zenit quer o Guinegão, enfim, 15 milhões de euros, 18 milhões de euros, e o Corinthians já me trouxe, né, no dias em off, conversando com os dirigentes do clube, que não existe nenhuma proposta referente ao atacante Guinegão, nenhuma, não pintou nenhuma proposta oficial do Zenit ou de qualquer outro clube para o atacante. É bom lembrar que, né, pode pintar uma proposta agora para o jogador sair no final do ano, mas não chegou. Aliás, nem sondagem, nada oficial e nem sondagem também acabou chegando em relação ao atacante corintiano, que tem aí nos 6 jogos, né, em que atuou como titular com a camisa do Corinthians, participação aí em 5 gols, né, 4 gols e uma assistência. Mas não pintou nada, né, de oficial, nada aí que o Corinthians possa ter recebido. E aí eu conversei com uma fonte no Corinthians se havia interesse de vender o Guinegão caso pinte uma proposta. E por qual valor também? Porque a gente sabe que o valor da multa é um valor mandrake, né? É uma coisa que a gente costuma dizer só para inglês ver, né? Não vai vender o Guinegão por 100 milhões de euros, né? Aliás, é só você colocar aí, né, na história do futebol brasileiro. Nenhum jogador foi vendido por 100 milhões de euros. Acho isso impossível de acontecer. Claro que, né, as coisas podem mudar daqui a anos e anos, mas o Estevam, por exemplo, foi vendido por 45 milhões de euros, né, do Palmeiras para o Chelsea. E aí o Corinthians estipula uma multa de 60 milhões de euros. É claro que mínimo 50 milhões de euros, pelo que me falaram, mas inicialmente vai pedir 60 milhões de euros. O Corinthians faz isso exatamente para espantar a clientela, né? Ninguém vai pagar 60 milhões de euros pelo Guinegão. E ninguém vai pagar também hoje 50 milhões de euros do Guinegão. Tudo bem que ontem, né, aqui no canal Café do Setorista, eu vi, né, alguns comentários dos nossos amigos, né? Tenho liberdade aqui para falar do Érico Mota, né, que é corintiano aí da Baixada Santista, que falou que o Guinegão é 50 milhões de euros no mínimo. Eu acho que ele falou isso, se eu não me engano, que é o valor que o Corinthians está pedindo. 50 milhões de euros pelo jogador. Mas eu duvido, né, que chegue uma proposta de 50 milhões de euros. E digo mais, hein? O Guinegão pode continuar como titular do Corinthians até o final do ano, pode continuar marcando gols. Duvido que chegar uma proposta de 50 milhões de euros. Vocês não vendem bem seus jogadores. É claro que isso, historicamente, não vende, mas é uma coisa que pode mudar, né? O Corinthians pode reverter esse quadro, por que não? Né? Não tem problema nenhum. Se não vende bem hoje, pode vender um dia, passar a vender bem o jogador daqui a um período.
vende jogadores no período, mas eu não acredito por conta que o mercado conhece. O Guinegão, apesar de ser voluntarioso, né, tem se mostrado oportunista, tem mostrado que tem cheiro de gol, né, porque às vezes ele não vai bem no jogo, mas a bola sobra, ele faz gol. Ele tem a sua qualidade técnica de compara Evan, por exemplo, foi vendido por 45 milhões de euros, e outros jogadores mais jovens, recentemente, vendidos no futebol brasileiro. Aliás, o próprio Pedro, que hoje está no Zenit e que pertencia ao Corinthians, e o Corinthians tinha lá os 30% que o Augusto, né, negociou na calada da noite, entre aspas, né, joga, tecnicamente é melhor que o Guinegão. Só que a questão Guinegão é um centroavante, e se ele tem faro de gols, é uma grande virtude, e ele tem uma virtude que nós corintianos gostamos muito, que é o fato, né, dele ser um jogador muito voluntarioso e ajuda muito na marcação. Isso ajuda bastante. Por quê? Porque ele atrapalha, dificulta, né, melhor dizendo, a saída de bola do time adversário. Então, assim, ele tem as suas virtudes, mas as suas virtudes que o Guinegão tem, e eu gosto, e acho que ele tem até que permanecer no time titular, e vai permanecer, eu acredito, tá? No time titular, que a gente não sabe se o Memphis vai voltar. Se o Memphis voltar, tudo bem, ele deve ir para o banco, aí vai ser Memphis e Yuri. Mas apesar das qualidades que ele tem, nunca, que pelo menos para mim, na minha opinião, não desvalorizando, né, o jogador do Corinthians, mas ele não tem qualidade, né, para valer 50 milhões de euros. Eu acho que não tem como o Guinegão hoje custar, né, 50 milhões de euros. Para mim, é o máximo que eu acho que o Corinthians pode receber de proposta ali, é uns 30 milhões de euros, 35 milhões de euros, né? O pessoal tem repercutido, né, a imprensa tem repercutido, eu não tenho essa informação, 15 milhões de euros, 18 milhões de euros. Aí a gente já vê a distância, porque ainda acredito, tá? Quem foi que trouxe essa informação? Acho que foi a Rádio Itatiaia, que a proposta do Zenit é de 18 milhões de euros. Eu acredito, né, e sempre acredito nos repórteres, né, nos setoristas, eu acredito. Se fosse uma informação de qualquer outra pessoa por aí, eu acho que eu poderia até duvidar, mas de setorista eu não duvido. Então eu acredito que essa proposta pode ter sido aquela sondagem, na verdade, que chegou ao staff do jogador. Então eu acredito no valor de 18 milhões de euros. O Corinthians diz que não tem proposta, e aí eu, claro, tenho que acreditar no Corinthians e também passar a informação para vocês. O que eu, achando meio termo, né, para não ficar confusa essa história, o que eu penso é o seguinte: deve ter chegado uma sondagem para o staff, e claro que não levaram isso ao Corinthians. E nós estamos falando aí de 18 milhões de euros. Então já tem uma distância, né? O Corinthians no mínimo 50. Então o Corinthians, né, ele faz isso para espantar a clientela, repito, e não vender o jogador. E tá certo o Corinthians, porque já está com transfer ban, não pode contratar até o final do ano. E se você não pode contratar até o final do ano, por que você vai vender um jogador hoje que está em ascensão? Então o Guinegão, para mim, vai permanecer no Corinthians até o fim da temporada. Eu acho que no fim da temporada, se chegar uma proposta aí de 30 milhões de euros, eu venderia, tá? Eu quero a sua opinião de você aqui embaixo, tá? Eu vou deixar aqui o chat aberto para eu ficar de olho aqui, a gente bater um papo, né, durante, né, esse programa. Por que eu quero a opinião de vocês? Porque eu acho 30 milhões de euros um valor ótimo para vender. A gente já viu o Corinthians perder o time em diversas vendas. Então, acho que os 30 milhões de euros é o valor justo e honesto hoje para o Corinthians vender. Não vai vender por 50, se vender, show de bola, pô, top, né? A gente comemora, tá tudo certo, mas é o que eu penso. Mas a informação é exclusiva, tá? O Corinthians recebeu aí essa Corinthians recebeu não, né? O Corinthians estipulou, né, esse valor aí de esse valor aí de esse valor deixa eu ver aqui quem tá me chamando aqui, né? Esse valor de as fontes. É o torcedor, é o Rodrigo, meu amigo, alvoroçado com o Bigol, tá? O Corinthians estipulou aí o valor de 50 no mínimo milhões de euros para negociar
o Guinegão, mas quer mesmo 60 milhões de euros, a multa é 100 milhões. Encerramos esse assunto. Agora, aproveitando que o meu amigo Rodrigo me chama aqui durante o Café da Fiel, está empolgado com o Gabigol, né? Porque eles gostam do Gabigol, né? Tem ele, tem o Davi, enfim. Né? Eu tenho um monte de corintiano amigo aí que curte a ideia de ter Gabigol no Corinthians, tá? Vamos lá. Não existe nada, nenhum interesse do Corinthians no Gabigol hoje, se tratando do presidente Osmar Stabile, mas hoje existem, né, pessoas ali ajudando, né, o Osmar Stabile na gestão que gostam do Gabigol, tá? E o Fabinho conhece muito bem o Gabigol e o Dorival Júnior conhece muito bem o Gabigol. Então, assim, a informação é do Jorge Nicola, eu não descartaria, tá? É uma negociação no final do ano, mas eu acho muito difícil. Eu prefiro até nem ficar esticando esse assunto, porque para mim não faz muito sentido. A não ser se o Memphis deixar o Corinthians, é uma solução mais barata que o Memphis, mas não é barato. É que o Memphis é muito caro. O Memphis custa 6 milhões por mês ao Corinthians, o Gabigol 2 milhões e meio. O Gabigol não é barato. É que perto do Memphis, qualquer jogador fica barato pelo tanto que ele ganha. Além do valor mensal, as premiações, enfim, tudo que a gente sabe que o Memphis, ele hoje ganha no Corinthians, o pacote Memphis é caríssimo, tá? Então eu não vou estender muito esse assunto. Teve uma boa discussão no almoço com a Fiel, porque, não sei se eu consigo colocar aqui, eu coloquei, né, a comparação, inclusive, né, de Gabigol e Memphis, que foi uma comparação que vocês fizeram, tá? Tá aí, ó, Memphis e Gabigol em 2025. 38 jogos do Memphis, 35 do Gabigol, minutagem. 2.749 minutos em campo Memphis, 1.782 minutos do Gabigol. Isso é números do SoftScore. Se você quiser baixar, o QR Code está aí. Minutos por jogo, né? 72 minutos aproximadamente e 50 o Gabigol, 72 do Memphis. Gols, 8 do Memphis, 12 do Gabigol. Então o Gabigol, ele tem mais gols que o Memphis jogando 1.000 minutos a mais na temporada. Né? É muita coisa. Tudo bem que o Memphis tem mais assistências, 10 contra 4, 84 finalizações contra 64. Tá? Na questão chutes, né? Chutes a gol, né? Que é na direção do gol, Memphis 40 e o Gabigol 37, praticamente a mesma coisa. A questão o Gabigol com 1.000 minutos a menos tem mais gols do que o próprio Memphis tem na temporada. E aí, né, houve alguns questionamentos, tá? Aliás, aí aos influenciadores a palavra houveram não existe, tá? Houve alguns questionamentos e aí, mas aí é Campeonato Mineiro, né? Aquela coisa toda, é Campeonato Mineiro. Olha só para você ter uma ideia, né, de ser Campeonato Mineiro ou não, no Campeonato Brasileiro, tá? No Campeonato Brasileiro, o Gabigol tem 5 gols, tá? E o Memphis tem 4 gols, tá? Não, o Gabigol tem 5 gols no Mineiro, 2 na Sul-Americana, 5 no Brasileiro. E o Memphis, ele tem 4 gols, tá? Ele tem 4 gols no campeonato. Ele tem 4 gols no Campeonato Mineiro, tá? Ele tem 4 gols no Campeonato Brasileiro. Enfim, e a gente vê aí a questão aqui, e a gente vê a questão aqui envolvendo, né, a comparação dos dois, tá? Começou a tocar uma música aqui, eu tô com medo de derrubar aqui o vídeo, tá bom? Não sei se chega a sair essa música aqui, tá bom?
Então, gente, eu vou fazer mais rápido esse Café da Fiel, até para não ter problema com o vídeo aqui, né? Porque entrou uma música e eu não quero ter problemas. Mas fica esse assunto do Guinegão e do Gabigol. Acho que o Gabigol, para mim, pode ter números melhores que o Memphis, mas eu não contrataria um jogador extremamente marrento, que escolhe jogo também, já está numa ladeira abaixo na carreira, tá certo? E eu não contrataria Gabriel Barbosa, tá? Café da Fiel mais rápido hoje, uma espécie de um vídeo aí com a minha análise que para acrescentar aí, né, para agregar junto ao blend de informações, tá bom? Um forte abraço aí, que Deus abençoe a vida de vocês e eu volto amanhã ao vivo, tanto no almoço com a Fiel, como também, né, aí ó, parou aqui a música aqui, dá para ficar até mais um pouquinho, tá? Porque se tem música aqui, aí arrebenta com a gente aqui, tá? Então, gente, só para vocês entenderem, tá? O Gabigol, eu sou contra a contratação e acho que isso não vai rolar, apesar do Fabinho gostar, do Dorival se dar bem com ele, e os melhores momentos do Gabigol foram com o Dorival, 2015 no Santos e no Flamengo em 2023. Apesar que não, né? O melhor momento do Gabigol foi 2019, né? Mas ele sempre se deu bem com o Dorival. E tem a questão do Fabinho Soldado gostar muito e uma pessoa que apoia o Stabile, que gosta bastante também, tá? E aí você fica aí com a pulga atrás da orelha, quem é essa pessoa que apoia o Stabile e tem influência, inclusive. Eu acho que esses são os assuntos, tá, principais. Sou contra a Gabigol, não acredito nessa contratação e não acredito nem nessa negociação. E na questão do Guinegão, já trouxe para vocês. Do time são os desfalques, né, que aí você pode ver lá no Blend, não vou nem comentar agora, tá? Para não ficar longo aqui esse vídeo. E a gente vai se falando. Aguardo vocês, então, no Almoço com a Fiel ao vivo, nesta quinta-feira, e também o Café da Fiel ao vivaço na quinta. 2 programas, aí sim, ao vivo, para a gente falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Obrigado à compreensão aí daqueles que esperavam ao vivo, né? Mas eu tô aqui acompanhando vocês no chat, tá? Sem cornetagem, vai deixando o like aqui que eu tô aqui, ó. Né? Eu vou deixar o chat aberto aí durante o Café da Fiel, tá? Dedo no like, inscreva-se no canal, ajuda aí no like que é importante. Inscreva-se no canal, ative as notificações e eu convido sempre você para tomar um café comigo. Deus abençoe. Fala, gente, pode falar. Nessa resenha não estamos sós. Puxa a cadeira, vem tomar café comigo. Olha a garganta pra soltar a voz. Informação na temperatura certa. Café do setorista de maneira esperta. Samir Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato. Samir Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato. Oi, fala, gente, pode falar. Nessa resenha não estamos sós. Puxa a cadeira, vem tomar café comigo. Olha a garganta pra soltar a voz. Oi, fala, gente, pode falar. Nessa resenha não estamos sós. Puxa a cadeira, vem tomar café comigo. Olha a garganta pra soltar a voz. Informação na temperatura certa. Café do setorista de maneira esperta. Samir Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato. Samir Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato. Gente, não esquece do like aí, tá? Para me ajudar, ó. Likezão aí, para você estar me ajudando, tá bom? Eu vou voltando aqui após a vinheta. Dedo no like, que Deus abençoe a sua vida, tá? Minha esposa tá rindo que eu falei que hoje no almoço com a Fiel que eu não vou tomar canetada, que eu sou um gordinho bonito, e quem toma canetada emagrece, fica feio. Um abraço, Deus abençoe, deixa o like, inscreva-se no canal. Não esquece do like aí para me ajudar, hein? Tamo junto aí. Valeu.